Estou de volta! Eita, trajeita, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou a Ana Oliveira e nesse canal a gente só fala de reality, tá bom? Nosso foco agora é Power Couple Brasil, No Limite. Vem aí a Fazenda 13 e todos os realities que surgirem a gente vai falar aqui. Tem resumo e tem ao vivo também pra gente poder interagir. Se você não conhece o canal, tá chegando agora, já chega se inscrevendo, deixando seu like e comentando à vontade. Aqui a sua torcida e opinião são sempre muito bem-vindos, ok? Então bora de prova dos homens. Vamos lá, Nenê. A gente antecipa aqui então para vocês as informações das provas, né? Dependendo do que a gente consegue colher aí no Play Plus, que é o serviço de streaming 24 horas, que mostra o Power Couple Brasil, que é o reality de casais da Record TV. Então, algumas coisas a gente já conseguiu antecipar, inclusive o resultado da prova, que só vai ao ar, como eu falei, amanhã à noite. Então, se você quer saber, fique ligadíssimo conosco agora, que a gente vai te contar tudinho. É isso aí. Bom, gente, a prova nada mais era do que um chuveiro de baratas para as meninas. É de número 1, acho que tem aí. É pra já? Foto da prova. Prova dos homens, mas como eu falei, quem se deu mal foi as mulheres. Foram as mulheres, né? Acabaram se dando mal porque elas tiveram que ficar numa cabine ali enquanto o companheiro fazia a prova, tomando simplesmente uma chuveirada, como dizia Adriane Galisteu durante a prova, de barata. Gente, olhem isso daí. Essa é a Márcia, a gente pegou uma fotinha no exato momento em que ela estava tomando uma chuveirada de baratas em sua cabeça, em seu corpo ali, enquanto o Rod fazia a prova. Eles tinham que descobrir, gente, num painel, aliás, numa caixinha ali, dentro de 8 minutos no máximo, quais palavras deveriam ser formadas, né? Os homens tinham que descobrir quais palavras correspondiam a coisas do cotidiano das mulheres, cotidiano feminino, coisas do dia a dia. Então tinham algumas dicas ali correspondentes, enquanto caía essa chuva de baratas, vez ou outra, em cima das meninas, que ficavam desesperadas, gritando. Dá arrepio de ver. Quem de vocês aí tem medo de barata, gente? Quem tem fobia de barata? Foi desesperador. Só de olhar a gente já ficava arrepiado aqui. E elas gritando muito, muito mesmo, porque não é fácil, viu, gente? Quem tem medo sabe que não é fácil. Aliás, além do medo, né, tem a questão do nojo também, daquele monte de inseto caindo na sua cabeça. Independente de ser de laboratório ou não, é barata, né? Não deixa de ser barata. Então elas sofreram bastante. Então, quanto mais eles demoravam para resolver os enigmas ali, as dicas, e montar o quebra-cabeças, né, na verdade, as palavras ali, mais tempo elas ficavam lá dentro recebendo as baratas na cabeça, tá? E aí, o que acontece? Eles tinham que, por exemplo, ler as dicas no momento lá. Tem aí fotinho dos homens? Tem, claro. Exemplo, gente, do que tinha na prova. Parte do rosto que pode ser depilada. Segundo o Rod, é a bochecha. Segundo ele. Achava que era a bochecha, mas não era, é o buço, tá? Ele não pensou nisso no momento e chegou a escrever baço. Chegou a escrever baço no lugar de buço. Então o Rod se deu muito mal nessa prova, gente. Outro exemplo aí do que tinha nas dicas. Peça de cima da lingerie, que ele tinha que colocar lá no painel, nada mais, nada menos que sutiã. Mas ele queria colocar alça. Ele achava que era alça a parte de cima da lingerie, gente. Quem voltou para casa primeiro foi o Bruno, acho que é de número 4, mostra o Bruno aí, que ficou bastante chateado porque ele não cumpriu a prova, tá? O Bruno não cumpriu, chegou na casa achando que a prova era muito fácil, não estava se perdoando por não ter focado ali na palavra hidratante. Ele colocou creme hidratante, ele queria formar creme hidratante, então não cabia, era só hidratante. E aí ele não se conformava, a Débora ficou ali ao lado dele, tentando amparar o marido, tentando consolar, falando que estava tudo ok, que eles ainda têm a prova dos casais, que hoje é aniversário de casamento deles. Mas o Bruno não quis saber, ficou se lamentando um bom tempo porque não cumpriu a prova, tá?
E ele falou também, né? Como eu podia ter errado uma coisa dessa? Eu sou dermatologista e não sei mais o quê. Ele não se perdoava por conta do erro, porque ele achava que a prova era muito fácil, mas na verdade não era. Era sob pressão ali, e eles tinham que, na verdade, os gritos das meninas acabavam atrapalhando um pouquinho, porque eles ficavam apavorados. A Débora tem fobia de barata, ela chegou a se sentir mal. E aí acho que o Bruno não conseguiu se concentrar também no momento de formar as palavras ali. Mas ele não queria saber. Ela falou que uma parte da culpa foi dela, mas ele não queria isso, não. Ele disse que a culpa foi dele, que ele era para ter conseguido cumprir a prova sim. Que ele achava que todo mundo ia cumprir, que só ele não ia conseguir cumprir. Mas não foi bem isso que aconteceu. Logo em seguida, o Rod se juntou ali ao Bruno. E o Rod também não cumpriu a prova. Daí o Bruno passou a ficar um pouquinho mais aliviado, viu, gente? Sentiu que realmente o negócio não era fácil e ele não tinha sido de todo mal, né? Porque os outros também possivelmente não iam conseguir cumprir a prova. Vamos às apostas, tá? Para depois a gente continuar falando quem cumpriu a prova. Até aqui eu falei que o Bruno não cumpriu, nem o Rod também não cumpriu. Débora apostou 18 mil no Bruno, Márcia apostou 19 mil no Rod, Renata apostou 30 mil no Leandro, apostou bastante a Renata, Ali também apostou alto, apostou 25 mil no marido, no JP, esqueci o nome, já chamar ele de Leandro, a Dani apostou 7 mil no Fábio, Jorge apostou 12 mil no Thiago, Bibi apostou 3 mil no Pimpolho, Mari apostou 14 mil no Matheus, Nina apostou 20 mil no Felipe, Carol apostou 10 mil em John John e Mirella Janes apostou apenas 2 mil no Jugner, tá? Então, como eu falei, foi desespero total. Na vez da Dani Hipólito, ela se desesperou de uma forma que ela chegou a chorar e falar que estava passando muito mal com as baratas ali caindo na sua cabeça. Tanto que as meninas no camarim pensaram em desistir, as que ainda não tinham ido para a prova. Diante do desespero da Dani, chegaram a ficar desmotivadas e pensaram em desistir, gente. Mas isso não aconteceu, tá? Ninguém desistiu, a Dani chorou bastante e o Fábio não cumpriu a prova. A Mari foi uma também das mais desesperadas, chegou passando mal na casa também. E o Matheus não cumpriu a prova, parou lá na palavra hidratante, não conseguiu cumprir o Matheus. A partir da Dani pra frente, as meninas começaram a tapar o rosto. Não cheguei a pegar uma foto aí, mas elas tapavam, tá? Elas pegavam as mangas das roupas e as golas e tapavam o rosto. Mas a Georgia contou que a produção disse pra ela que ela não podia fazer isso. Tanto que a Georgia não tapou o rosto. As primeiras ali, a Márcia, a Georgia, não lembro quem foram, a Débora, não taparam o rosto, tá, gente? Então, aí, a partir daí, eu acho que diante do desespero da Dani Hipólito, a produção meio que permitiu que elas tapassem o rosto. E até no momento, na vez da Bibi, ela chegou a se afastar do chuveiro ali das baratas, ficar num cantinho, e as baratas caíram poucas vezes na Bibi. Muita gente reclamando dessa falha na internet, tá? Porque umas puderam tapar o rosto e as outras não puderam, gente. Aí, eis a questão de quem realmente está falando a verdade. Se a produção proibiu ou não proibiu, ou se a roupa que elas estavam no momento realmente não permitia que elas tapassem o rosto e tal. Mas, pelo que elas falaram, não podia usar um capuz ou uma jaqueta ou nada assim que cobrisse a pele ou o rosto diante das baratas que caíam ali. Mas umas acabaram cobrindo, como eu falei, e outras não. Então, muita gente reclamou disso. Bom, gente, então foi esse fato que aconteceu durante a prova. Algumas meninas taparam o rosto, outras não taparam. A produção proibiu umas de fazerem isso e permitiu que as outras fizessem. Mas, no fim das contas, parece que elas pensaram em desistir depois da Dani Hipólito ficar aos berros, aos gritos ali, falando que estava passando muito mal. E aí, pode ser que a produção tenha arregado, digamos assim, tenha aberto essa exceção aí para elas taparem o rosto, para poderem ir todas fazerem a prova, tá? Então, essa foi a questão que foi levantada. No meio da prova ali do Pimpolho, ao invés de escrever buço, com B-U, C cedilha O, ele escreveu buçu. Isso também acabou virando meme, tá? O Rod também errou bastante as palavras. E enquanto o Pimpolho se atrapalhava ali, Bibi rezava uma Ave Maria. Gente. Todo o tempo, Bibi rezando uma Ave Maria durante a sua prova.
E contando os segundos pro negócio acabar logo, porque realmente é terrível. Muitas delas ainda chegaram na casa com muitas não, né? Acho que a Márcia ou outra lá chegou ainda com uma barata no corpo. Foi. Eita, meu Deus do céu. E elas ficaram com a sensação, a maioria ficou com a sensação de que ainda tinha bicho andando pelo corpo. Então as mulheres foram quem pagaram o pato desta vez, embora a prova tenha sido dos homens, tá? É isso aí. Vamos continuar falando então de quem cumpriu e quem não cumpriu a prova, gente. Como eu falei, o Rod não cumpriu a prova, o Bruno não cumpriu, Fábio não cumpriu, Matheus não cumpriu a prova, o Pimpolho não cumpriu a prova e Jugner também não cumpriu a prova, tá? Não cumpriram, né, nega? Não cumpriram a prova, esses que eu falei agora. Quem cumpriu a prova? Vai lá, nega. Tiago, Leandro, Felipe, JP e John. Esses cumpriram a prova. Querem que eu fale de novo? Vai lá, nega. Cumpriram a prova dos homens apenas Tiago, Leandro, Felipe, JP e John. É isso aí. Ok, gente? Pelo saldo, já tem uma notícia aí pra quem torce pra Márcia e Rod. Pelo saldo, que eles fecharam agora esta prova dos homens, Márcia e Rod só escapam da DR se ganharem a prova dos casais amanhã. A prova dos casais é gravada amanhã para ser exibida na quarta, e na quarta já tem ao vivo a formação da DR. Então, Márcia e Rod, pelo saldo do ciclo, só conseguem escapar da DR se ganharem a prova dos casais amanhã, gente. Olha só o ranking agora que foi atualizado após a prova dos homens, galera. Fiquem atentos. Primeiro no ranking estão Carol e John. Então, provavelmente pelo saldo não correm risco de irem para a DR, a não ser que eles sejam votados pela casa durante a formação da DR. Carol e John estão a salvo neste momento. Nina e Felipe em segundo lugar, Renata e Leandro em terceiro, Jorge e Thiago em quarto, Li Martins e JP em quinto, Débora e Bruno em sexto, Dani e Fábio em sétimo, Mirella e Jugner também em sétimo, Mari e Matheus em nono, 10º lugar Bibi e Pimpolho e 11º lugar Márcia e Rod. Então, como eu falei, Márcia e Rod estão na última posição no ranking e só conseguem escapar da DR se vencerem a prova dos casais amanhã, ok?